Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira, a liturgia fala para a gente que nosso Deus é aquele que se inclina para escutar nossa oração e nossa súplica. O Senhor nos protege como um amigo que nele espera, se apoia e confia. Então, nessa certeza que nós possamos celebrar com alegria, esperança e muita fé. Então, a primeira leitura está em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9 a 10, depois o versículo 14, depois o versículo 24 a 25, depois o versículo 30 a 32 e depois o capítulo 19, versículo 1 a 3. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9 a 10, depois o versículo 14, depois o versículo 24 a 25, depois o versículo 30 a 32 e depois o capítulo 19, versículo 1 a 3. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. Ia montado numa mula e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: Vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: Se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: Passa e espera aqui. Tendo ele passado, estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: Trago-te, senhor, meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: Vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse: Tenham a sorte desse jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim a vitória converteu-se em luto, naquele dia, para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Então, nós temos aqui na primeira leitura, falando aqui sobre o rei, né? O rei que estava aqui, né? O filho dele, né? Que foi derrotado. E aqui, né, ele fala: Meu filho Absalão, por que eu não morri em teu lugar? E ali, né, a vitória do povo converteu-se em luto, né, naquele dia, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa do seu filho. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente
e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Então, no evangelho de hoje, Jesus realiza 2 milagres marcantes: a cura de uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos e devolve a vida à filha de Jairo. Ambas as histórias se entrelaçam e iluminam uma verdade essencial. A fé é o caminho para o encontro com Cristo que cura, restaura e dá nova vida. A mulher é curada no corpo e reintegrada à comunidade. A filha de Jairo, mesmo diante da morte, é devolvida à vida. Nos 2 casos, Jesus ultrapassa os limites humanos, sociais e até naturais, revelando-se como o Senhor da vida. Essas 2 histórias nos mostram que a fé abre espaço para a ação de Deus. Jesus continua hoje dizendo a cada um de nós: Não tenhas medo, basta ter fé. Com a vinda do Filho de Deus, a fé transforma nossas histórias, cura o que está ferido, traz de volta o que parecia perdido e nos faz experimentar a paz que vem de Deus. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.